Podemos comparar os edifícios às pessoas. Se nós nos começamos a relacionar com uma pessoa baseados numa impressão inicial que criamos dela, só a conhecemos verdadeiramente quando conhecemos a sua vida, quando sabemos aquilo por que ela passou, quando conhecemos as suas memórias, no fundo, quando conhecemos a sua história. E passa-se o mesmo com os edifícios. Há sempre mais qualquer coisa por trás daquele edifício, daquele espaço que nós experienciamos. Há sempre memórias de uma outra época, há sempre toda uma história por detrás. E quando falamos em cuidar destes edifícios, particularmente históricos, como parte de um património, de uma herança cultural que pertence a todos nós, importa perceber que, mais do que o edifício em si, é preciso preservar toda a sua história e de que ele é testemunho. O que acontece é que, muitas vezes, estes edifícios passaram por diferentes fases e por diferentes épocas de construção. E muitas vezes o edifício atual foi construído sobre anteriores construções de que já não existem vestígios. Então, como é que podemos conhecer a história deste edifício se já não existirem vestígios dessas outras fases? É aí que entra a minha investigação. O primeiro objetivo era precisamente criar um mapa cronológico que facilitasse o acesso à informação que informa as circunstâncias em que essas outras fases foram sendo construídas. Como? Sobrepondo os diferentes fatores, sejam sociais, políticos, económicos, culturais, etc., para termos uma leitura mais facilitada das circunstâncias em que cada fase foi sendo construída. E depois, numa segunda fase, utilizar ferramentas de representação virtual, tridimensional, para cruzarem as informações a que fomos tendo acesso, inclusive arqueológicas, iconográficas, etc., para conseguirmos tecer hipóteses de como o edifício foi nessas outras fases. E no final, isto serve precisamente para facilitar o acesso ao conhecimento de um dado edifício histórico, eventualmente patrimonial, não só para os historiadores da arquitetura, que os vão estudar, mas também aos arquitetos que vão atuar sobre eles para saberem o que devem ou não preservar desses edifícios, mas também à população em geral, para terem uma ideia mais clara da importância destes edifícios como parte da sua herança e para os manter na memória coletiva.